Show de bola, gente. Tabela da distribuição normal. Tabela da distribuição normal. Aqui, distribuição normal, tabela Z. Né? A média do Z é 0. O desvio padrão do Z é 1. Aqui é o Z. Certo? E a tabela entre 0 e Z. Ou seja, ele está me dando essa área aqui, ó, entre 0 e Z, gente. Essa tabela está me dando a área entre 0 e Z. Ok? Show de bola, galera. Então vamos nessa. Vamos começar primeiro ano aqui. Em uma análise de valores são modelados com uma distribuição normal. Ele avisou que é distribuição normal. Ele disse que é distribuição normal, com média 1 e desvio padrão 0,1. É uma distribuição normal, mas não é a distribuição normal padrão, gente. A padrão é essa que vocês estão vendo aí que eu desenhei. Essa é a distribuição normal padrão. A distribuição normal padrão tem que ter média 0 e desvio padrão 1. Então, se ele falou que a média é 1, o desvio padrão é 0,1, é uma distribuição normal, mas não é a padrão. Então, vamos desenhar essa outra aí. Vamos chamar de X. A média é 1, o desvio padrão é 0,1. Tá certo? Tá ok. O que ele quer? Qual é a probabilidade aproximada de que um valor seja superior a 1,2? Legal? 1,2, gente. Bom, então tá o desenho aí. 1 tá ali. 1,2 está aqui. Tá para a direita, né? A área é essa aqui, ó. Superior a 1,2. A probabilidade é aquela área superior a 1,2. Está à direita, a área direita, gente. Bom, nação querida. Vamos transformar esse x por z. Né? Vamos transformar esse x aqui, 1,2 por z, para a gente poder consultar a tabela. E como é que é feita essa transformação, galera? Qual é a forma que você tem que decorar? Tem que decorar essa aqui, ó. O z é x menos a média sobre o desvio padrão. Então, vamos lá. Qual o x que eu quero? Eu quero x 1,2. 1,2. Então, vem aqui comigo. 1, epa, 1,2. A média do x é 1. E o desvio padrão do x é 0,1. Tá certo? 1,2 menos 1 sobre 0,1. Isso dá 0,2. 0,2 sobre dividido por 0,1 dá 2. Esse Z é 2, gente. Esse Z é 2. Vamos à tabela procurar essa área aqui. Na verdade, a tabela vai me dar a área à esquerda, né? Vamos, vem comigo, vem comigo. Cadê o 2 aí, nação? O 2 está aqui, ó. Qual é a área que ele está dando para gente, pessoal? Qual é a área que ele dá? 48%. Mas não se esqueça que é essa área aqui, hein, nação? Tá legal? 48%. Se aqui é 48%, a área da direita é quanto, nação? Fala comigo, nação! A área da direita é quanto? 2%. 2%. 50% para a direita, 50% para a esquerda. Tá? Se ele é 48, aqui é 2%. Essa área aqui é 2%. Legal, 2%. Qual é o gabarito? Égua.
Analista de tesouro estadual, Cefaz Piauí. Uma fábrica produz pneus cuja vida média normalmente, olha aqui, ó. Olha ele sutilmente dizendo que a distribuição é normal. Distribuição normal, normalmente distribuída, com média igual a 60 mil quilômetros, Gil padrão 4 mil quilômetros. Isso aí é um X, gente. Isso é um X. A média é 60 mil, o de Gil padrão é 4 mil. Está dizendo isso aqui pra gente, ó. Média 60 mil e o desvio padrão 4 mil. Com base nisso, a probabilidade de um pneu dessa fábrica durar mais de 65, mais de 66.560, basicamente é igualzinho o outro, né? Mais de, mais de para a direita, ó. Isso aqui, ó. Esse é o X, vamos para passar para o Z. Média do Z é 0, de padrão do Z é 1, né? Z igual a X menos a média sobre o desvio padrão. Como é que é? 66.560, é isso? Aqui é 60 mil, desvio padrão 4 mil. Faz essa conta para mim aí, gente. Eu tô com preguiça, rapaz. Faz essa conta para mim aí, galera. Vê quanto é que dá aí, por favor. Bom, deixa eu ver se é isso mesmo. 16.560, né? É. Me diz aí que eu tô com preguiça, vai. Quanto é que dá essa conta? Porra, ninguém vai me ajudar, não acredito. Já vão fazer isso comigo, né? Ah, obrigado. Um Bruno e Vanessa, muito obrigado. 1,64. Agora vamos na tabela, né? Tá nessa tabela? Tá. Tá legal. 1,64 tá dando quanto, gente? Aí, ó. Tá nessa tabela mesmo. 1,64 tá dando quanto? 45%. Se aqui é 45, aqui é o que falta para 50, 5%. A probabilidade é 5%, gente. Gabarito dedicado. Fala comigo, nação. Quais são as dúvidas? Um novo elevador precisa ser instalado em um prédio. Sabe-se que o peso dos usuários segue uma distribuição normal? Ó, de novo, ele avisa, tá? Com média 65 e variância 49 quilos ao quadrado. Na verdade, a gente gosta de trabalhar com desvio padrão, tá, gente? Desvio padrão é 7. Se a variância é 49, o desvio padrão é 7. Para garantir a segurança, deseja-se que a carga máxima especificada para o elevador seja ultrapassada em apenas 2,5% das viagens. Interessante essa questão, tá? Porque na verdade, ele não dá o valor de X.
Ele falou que a carga máxima, né, seja ultrapassada em apenas 2,5% das viagens. Então, ele está dizendo o seguinte, ó. O padrão é 7, a média é 65. Então, ele quer que a gente descubra qual é a carga máxima, qual é esse X, ó, para que essa questão já é diferente, né? Ele quer saber quem é esse X para que aqui seja 2,5%. Ou, em outras palavras, para que aqui seja 47,5%. Muito raro, Hélio. Muito raro. Às vezes, sim, mas não é muito comum né, discutir questões teóricas. Quem gosta muito mais disso é a banca Sebrasp, tá? A banca Sebrasp. Bom, vamos passar para o Z. Médio do Z é 0. O padrão do Z é 1. Eu consigo achar esse Z, gente. Procura na tabela aquele Z para mim, gente. Aquele Z é quanto? Não escrevi nessa tabela, não, hein? Tá aqui, ó. É nessa aqui, gente. É nessa tabela aqui, tá? Qual o Z que dá 47,5? Um 1,96. Exato, 1,96. Perfeito. Agora o contrário, gente. Agora é o contrário. Geralmente ele me dá o X e eu acho o Z. Aqui vai ser o contrário. Eu fui na tabela, achei o Z, quero achar o X. Agora eu quero achar o X, né? Bacana. Então vai ficar assim, ó. Z igual a X menos a média sobre o desvio padrão. O Z é 1,96. A média é 65. O desvio padrão é 7. Calcula o X para mim, gente, por favor. Calcula o X para mim que eu vou pegar uma aguinha para mim lá. Bom, então o Z é 1,96. O desvio padrão é 7, né? A gente podia botar, é muito comum, né? Esse cara aqui, de botar 2 aqui. A gente botar 2, gente. Tá certo? Botar 2 realmente cabe bem, né? Dificilmente a gente trabalha com 1,96. Legal? Se eu trocar aqui por 2, ó. Se eu trocar aqui por 2, 7 vezes 2, 14. Menos 65 vai para cá, mais 65. Vai dar 79. X igual a 79. Vamos lá, 79, gente.
Vai gerar dúvidas? X igual a 79, vai gerar dúvida na mente de alguém qual é o gabarito? Só pode ser letra D, né? Se a gente achou 79, só pode ser 78,72. Faz sentido isso, gente? É porque esse 47,5, essa área de 47,5 é muito famosa, tá legal? Vocês vão entender depois por quê, tá? Daqui a pouco eu vou fazer o comentário. Então o aluno já decora. 47,5 é 1,96. Mas a gente trabalha com 2, né? Muitas vezes a gente trabalha com o número 2. Fica mais fácil de trabalhar, né? Se as opções não estiverem muito próximas, é claro, né, gente? Eu tenho que estar de olho nas opções. Pô, aqui não tinha como ter dúvidas, né, galera? Achei 79. Pô, só pode ser letra D. Agora vamos para intervalos de confiança. Intervalos de confiança. Vamos lá. A população formada pelos salários e salários mínimos dos empregados de uma prefeitura é normalmente distribuída. A população formada pelos salários e salários mínimos dos empregados de uma prefeitura é normalmente distribuída com uma variância igual a 2,25. Vocês sabem que o que importa é o desvio padrão. Mesmo sendo outra matéria, intervalo de confiança, gente, o que importa é o desvio padrão, tá? De variância populacional 2,25, desvio padrão é 1,5. Raiz quadrada de 225, né? Esquece a vírgula, tá? Esquece a vírgula. Raiz quadrada de 225 é 1,5. Tá, ok? Se alguém tem dúvidas quanto a isso, como é que eu tiro essa raiz quadrada? Só falar, tá legal, que eu calculo isso, tá? Extraindo uma amostra aleatória com reposição de tamanho 100, então vamos lá, amostra, encontrou-se uma média de 4,8 salários mínimos. Média da amostra, gente. Utilizando essas informações da curva normal Z, ele deu dois valores da tabela do Z, tá? Z menor que o 0,64, tal, não sei o quê. Então, o intervalo de confiança de 95% para a média populacional, na base da amostra é, ok. Nação, a média, então, é 4,8, tá legal? Qual a ideia do intervalo de confiança, gente? De maneira geral, o intervalo de confiança, a ideia dele é a seguinte: é você tem uma população e você quer medir alguma coisa. Você quer medir alguma coisa nessa população, mas você não consegue, porque a população, às vezes, é muito grande, né, gente? Às vezes é muito grande, às vezes ela é infinita. Às vezes não é nem questão de ser grande, às vezes ela é infinita. Existem populações, tá, que são infinitas. Lembrando que a palavra população não quer dizer necessariamente pessoas, né? Não quer dizer necessariamente pessoas, tá legal? Então, existem processos que, às vezes, são processos infinitos, né? Existem populações que são infinitas. E é óbvio que eu não consigo medir, às vezes, alguma coisa que eu queira medir. Então, para isso, a gente faz o quê? A gente tira uma amostra, eu meço o que eu quero medir na amostra e eu especulo para a população. Eu faço uma especulação. Então, o valor, sei lá, vamos supor média, ó, eu quero calcular a média populacional, né? Eu quero calcular a média populacional. Eu consegui medir a média amostral.
consegui medir foi a média amostral, né? Da minha amostra, né? Então, eu vou dizer que a média populacional é a média amostral mais ou menos um erro. Mais ou menos um erro. Nós vamos aprender como é que a gente calcula esse erro aí. Né? Então, mais ou menos um erro. Tá certo? E a partir daí a gente trabalha, né? A gente calcula aí o intervalo de confiança, né? É um intervalo. Por que é um intervalo? Que fica assim, ó. Para a direita, média mais o erro. Para a esquerda, média menos o erro. Ele fica dentro deste intervalo. A média populacional provavelmente se encontra dentro deste intervalo. Por isso que são intervalos de confiança. Tá certo, Nação? Alguma dúvida? Tá bom. Bom, normalmente em prova, o intervalo de confiança é de 95%. Tá certo? A chance de ser 95% é muito grande, tá? E foi a partir daí que eu falei para vocês que a gente acaba decorando, né? Aquele valor lá que eu disse para vocês. Bom, vamos ver aqui, ó. Vamos ver como é que é a fórmula do erro. A média populacional é a média amostral, mais ou menos. Olha o erro, gente. Z, Z é a distribuição normal, desvio padrão sobre raiz de N. Raiz de N é o tamanho da amostra. Esse desvio padrão aí, gente, ele pode ser tanto populacional e algumas vezes ele pode ser amostral, tá? Depende do que a banca te dê aí, tá? Beleza, vem cá, olha para cá, gente. Vamos lá, o que eu preciso saber? Preciso saber o desvio padrão, o tamanho da amostra e o Z. A banca me deu explicitamente o desvio padrão? Deu. Bom, ele falou que a variância é 2,25, desvio padrão é 1,5. Tá aí em cima, ó. A banca me deu o tamanho da amostra, o N, o tamanho da amostra, deu, tá aqui, ó. A única coisa que está faltando ali é o Z. É o Z. Né? O valor do Z, para onde jogar ali na fórmula e, tá legal? E partir para o abraço. Então vamos lá, vamos Z aqui. Que é intervalo de confiança de 95%? É isso aqui, ó. Quer dizer que de menos Z até Z tem 95%. Tá legal? Se aqui é 95%, cada pedaço ali vale quanto, gente? Cada pedaço ali dentro vale quanto? Dentro aqui, ó, esse pedaço aqui vale quanto? Esse aqui vale quanto? Quase isso, Daiane. Um pouquinho mais. Se fosse 85, você estaria certa. 47,5. E nós já vimos na tabela, né, gente? Nós já vimos na tabela lá atrás esse 47,5. Esse 47,5 é 1,96. E eu comentei com vocês que muitas vezes a gente bota Z igual a 2.
né? Muitas vezes eu tô sem saco de fazer conta, né? A gente bota Z igual a 2 aí. 1,96. Então, esse Z aqui é 1,96. E aí o aluno que meio que decora, tá? 95%. É 1,96, tá? O Z igual a 2. Tá ok? Vamos ver se as opções estão muito próximas. Eu acho que dá para botar 2 aí, não dá? Vamos tentar, vamos tentar. Vamos ver se vai gerar dúvida, né? Vamos ver se vai gerar dúvida. Vamos lá. A média é 4,8, né? Vamos tentar o 2 aqui. Se a gente ficar na dúvida, a gente bota 1,96. Desvio padrão é raiz de 100. A raiz de 100 é 10, né? 2 vezes 1,5 dá 3. Dá 0,3. Então, vamos lá. 4,8 mais 3. Mais 3. Dá 5,1. 4,8 menos 3. Dá 4,5. Né? O intervalo é menor do que esse, tá, gente? O intervalo é menor do que esse, tá? Porque eu botei Z igual a 2. Tá legal? Então eu achei de 4,5. E aí geraria dúvida? 4,5, 5,1. Gente, não precisa ficar com vergonha, não. Se você falar assim, eu ia ficar com dúvida, a gente, é só colocar 1,96 aqui, gente. O negócio não pode errar a questão, pô. Não pode errar a questão. O Felipe falou que é letra B, né? É letra B. A minha pergunta é: vocês marcariam letra B, gente? A minha pergunta é psicológica, gente. Vocês marcariam letra B ou iam ficar com dúvida? B e C está próximo? Porra, pra mim o C tá longe pra caralho do B. Tá bom, que seja. Vamos botar 1,96. Vamos lá. Foda-se o 2. Então lá, 1,96. Você sacou na calculadora, né? 1,96 vezes 1,5. 0,294. Nesses casos, geralmente, eu só faço um deles, tá? 5,094. Letra B.
Tá aí noção? Fazendo com 1,96, bate certinho. E agora as dúvidas. Auditor Municipal de Controle Interno, CGM, São Paulo. A população formada pelo tempo de duração de atendimento de uma pessoa em um guichê de um órgão público é considerada normalmente distribuída. Uma variância populacional de 2,56. Então, o desvio padrão é 1,6. Raiz quadrada de 256 é 16. Uma amostra aleatória de tamanho 64. Foi extraída com reposição dessa população, obtendo uma média de 15 minutos. Com base na amostra no intervalo de convidou 95%. Essa questão aí é cópia da outra, né? Ele só mudou os números, né, gente? Só mudou a história, mudou os números e tal, mas é a mesma coisa, né? Daiane falou que achou 15,4, fazendo Z igual a 2. Z igual a 2, muito bom. É o que eu acho que eu faria também, né? Bom, vamos lá. Média populacional é a média amostral, mais ou menos Z, média 15. Agora vamos lá no Z, gente. E aí? Você sabe que 95%, já falei, é 1,96. Não precisa nem desenhar, é 1,96. Né? Ele deu aqui, né? Ele chegou a dar o valor aqui e tal. E Z, e a gente pode aconchar para 2. Vamos embora aconchar para 2, sim ou não? Ellen usou 2 também, né? Então vou botar 2 aqui, gente. Eu usaria 2, tá? Bom, raiz de 64 é 8. 16 é o dobro de 8. Ali, claro, não é 16, né? Ali é 1,6, né? Mas lembrando que 16 é o dobro de 8, tá? Então ele vai dar 0,2 vezes 2 dá 0,4. Então o intervalo vai ficar assim, ó. 15 mais 0,4 e 15 menos 0,4. Ah, ele quer só o do lado direito, 15,4. 15,4, gente. Tá? Lembrando, gente, lembrando que quando eu uso z igual a 2, o valor é menor do que esse, tá, gente? Tá certo? O valor é menor, tá abaixo desse. Tá? O intervalo é menor, tá legal? Então, tá legal? Então, porque fala assim, mas poderia ser letra A, né? Poderia ser letra A. Realmente a letra A tá muito próxima, é verdade, gente. Só que a letra A é um valor maior. Tem que ser um valor menor. Então só pode ser letra D. Gente, na verdade, o que acontece é o seguinte: intervalo de confiança, tá? Intervalo de confiança. Legal? Quando você trabalha com. Ó, eu vou exagerar no meu desenho, tá, gente? Vou exagerar no meu desenho. Quando eu trabalho com Z igual a 1,96, tem um intervalo assim, ó. Quando a gente usa 2, a gente tem um intervalo assim, ó. Maior. O intervalo é maior. Tá certo? Claro que eu exagerei no desenho para ser didático, né? Tá legal, nação? Então é isso. Mas, gente, ó, olha só. Isso, sinceramente, é de foro íntimo, gente.
Isso é de foro íntimo. Não gostou de usar Z igual a 2? Galera, mete 1,96, tá? Tranquilo, galera, tranquilo, tá? Vamos ver agora outro tipo de intervalo de confiança, que é de proporções. Nós trabalhamos aqui com médias, tá? Com médias. Legal, com média. Agora vamos falar de proporções. Proporções, gente, vocês ouviram muito o William Bonner, da Globo, né? Falou muito de proporção, né? Vamos lá, William Bonner falou assim: olha, o candidato X tem 46% das intenções de voto, tá ok? E todo mundo prestava atenção nisso, mas não prestava atenção no que ele falava depois, né? Ele falou assim: com erro para mais ou para menos de 2%, tá? O erro padrão aí do pessoal lá era 2%. Então, gente, ele está querendo dizer isso aqui, ó. O candidato X, ele tinha 46%, mais ou menos 2%. Ou seja, o candidato X tem 46 mais 2, 48. 46 menos 2, 44. Ele varia de 44 até 48. É isso que o William Bonner está dizendo, gente. Tá certo? Na verdade, ele não tá cravando que o cara tem 46, não. Dizendo, ó, o intervalo do cara lá é de 44 até 48. Ele tá nesse intervalo aí. Tá certo? Tá nesse intervalo aí. Esse 46, obviamente, foi tirado de uma amostra, né? A Rede Globo sempre, né, sempre dizia era uma amostra de 2.000 pessoas. Uma amostra de 2.000 pessoas. Tá certo? Tá? Lógico que quem fazia pesquisa não era a Rede Globo, ela apenas divulgava, né? Certo? Quem fazia era algum instituto de pesquisa. Ela só divulgava. Então, uma amostra de 2.000 pessoas, né? Tal com erro de 2%, tá? Tô bonitinho. Bom, o mesmo esquema da, é da média. Mas como é que fica a fórmula? Né? Como é que fica a fórmula, gente? Ó, a proporção populacional é a proporção amostral. P0 é amostral, tá? P0 seria o 46%, né? Mais ou menos. O erro. Olha o erro, gente. Z. Esse aqui é o erro. O Bruno tá fazendo uma piadinha, tá, gente? O Bruno tá fazendo uma piadinha. É, então, P0 mais ou menos Z, radical de P0 menos P0, legal, sobre N. Então, na verdade, nós temos que descobrir aquele erro ali, tá? Só um comentário aqui. Isso aqui é o erro, isso aqui é o erro, né? Essa distância daqui até aqui, a gente chama de amplitude. Você concorda comigo que amplitude é 2 vezes o erro? O textante não entra na proporção. Na proporção ele não entra. E aí, gente? Você concorda que a amplitude é 2 vezes o erro?
Então, nessa questão aqui, gente, tá? Depois a gente lê com calma, ele pede amplitude. Gente, então eu poderia trabalhar com a fórmula completa. Eu poderia trabalhar com a fórmula completa, achar os extremos, subtrair e tal. Mas veja bem, quando me pedir amplitude, eu não posso trabalhar só com erro, gente. Eu calculo o erro e multiplico por 2. Faz sentido? Eu não preciso trabalhar com aquela fórmula completa. P igual a P0 mais ou menos. Blá, 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 blá. Eu calculo o erro, multiplico por 2. Faz sentido para vocês ou não, gente? Eu trabalhei só com a parte da direita. Então vamos lá, vamos ler com calma então. Vamos lá. Uma empresa de telecomunicações realizou uma pesquisa para estimar a proporção de clientes satisfeitos com o novo serviço. Em uma amostra de 400 clientes, 200 declararam estar satisfeitos. Gente, a gente está falando de proporção. Proporção, gente, tá legal? Então me diz uma coisa. Na amostra, qual é a porcentagem da galera que está satisfeita? Perfeito, Daiane, 50%, metade, é isso aí. Então, a galera que está satisfeita, o P0, na amostra, gente, né, é 50%, 0,5. Eu não posso dizer que na população vai ser isso, não. Né? Tanto é que para isso que a gente faz o intervalo, né? Bom, então tá aí. Usando o nível de confiança de 95%, então 95% já sabe que o Z é 1,96, e assumindo que as condições para a aproximação normal são atendidas, ele quer saber a amplitude, ainda define para a gente o que é amplitude. Ó. Amplitude é a diferença entre o limite superior e inferior. Tá? Então ele quer amplitude. Então o que você vai fazer para mim? Você vai calcular o erro, só o erro. O N é 400, tá, gente? Lembrando que 400 tem raiz quadrada exata, tá? Vai calcular o erro e vai multiplicar por 2. Não vai esquecer no final de multiplicar por 2, não, hein? Pelo amor de Deus, nação. Vamos lá, nação. Vamos lá, vamos lá. Então vamos lá, nação. Bom, o Z, ele falou, ele falou 95%, né? O Z é 2 ou 1,96, aí fica completamente a critério de vocês, tá? Eu vou botar Z igual a 2, tá? Vou botar Z igual a 2, tá legal? Vamos ver aí. P0 é meio. 1 menos meio também é meio, sobre raiz de 400. Bom, meio vezes meio dá 25, raiz de 400. Todo mundo tem raiz quadrada exata aqui, né? Raiz quadrada de 400, 20. Raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 5 dá 1. Então, o erro é 1 sobre 20. Como ele quer a resposta em porcentagem, né, gente? Essa resposta aí não está em porcentagem, tá, gente? Como ele quer em porcentagem, qualquer fração para virar porcentagem, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer aqui não tem nada a ver com intervalo de confiança.
Tem a ver com matemática básica, lá da titia Lili. Então, gente, como essa aí não está em porcentagem e ele quer pelas opções, resposta em porcentagem, você vai pegar isso aqui e vai multiplicar por 100%. Qualquer fração para virar porcentagem, multiplique por 100%. 100 com 20 corta. Pô, pô! O erro é 5%. A amplitude é o dobro. 10%. Gabaritão tem 10? Filha da puta! Cadê a resposta? Ah, tá ali. Letra B, 9,8. Faz sentido, gente. Gabarito é B, é B, é B, é B, é B de bola. Show de bola.